tá? É a mente do Alexander Hamilton. Se você for ler o que o Alexander Hamilton era protecionista? Ué, você nunca leu o Alexander Hamilton? Algumas coisas. Isso aqui não, nunca li. Isso aqui é o básico dele. O que está aqui é o básico do Alexander Hamilton, que é o relatório sobre as manufaturas, em que ele prega abertamente protecionismo. Ou seja... Em quais condições ele prega com o protecionismo? Igual imagina um país protecionista, com tudo que tem direito. É tributo sobre importação, né? Proteção à indústria infante. Por quê? É que ele está em conversa com o List. Né? Em conversa com o List é um homem que polemiza com o Marx sobre a presença do Estado da economia, inclusive. Né? E nessa troca de correspondência, por exemplo, entre os dois, é muito claro, ou seja, o papel do Estado é formar uma indústria infante, que é a indústria mecânica, que é a indústria pesada, né? E proteger essa indústria. Né? Então, a história do capitalismo que deu certo, vou falar o seguinte, vamos esquecer que eu sou comunista, eu sou socialista. Né? Vamos pegar os casos de capitalismo que deram certo. Né? Alemanha, Coreia do Sul, Estados Unidos, grandes capitalismos. Vamos pegar a Estônia, pegar Nova Zelândia, ou seja, qualquer lugar da Nova Zelândia na divisão internacional do trabalho. E o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou. Mas a Constituição... Não, essas cartas, essas que você então, falou especificamente, não. Desse livro eu estou dizendo. Não, mas essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, mas eu não li o relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi o que eu vi do documentário, inclusive viu agora como chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero porque... Não é livre porque é próspero. Ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então, toda a Constituição americana, todos os índices corroboram para a tese de que quanto maior for a liberdade econômica, mais prosperidade você vai ter. Renata, os Estados Unidos ele é próspero porque ele construiu uma poderosa indústria, uma poderosíssima indústria, altamente protegida pelo Estado. No meu mestrado, eu estudei, só para exemplificar essa questão que eu estou colocando aqui, eu estudei Pessoal, nesse mês de agosto de 2024, fazem 2 anos que aconteceu esse épico debate sobre capitalismo e socialismo entre o Elias Jabbour e a Renata Barreto, lá no podcast Inteligência Ilimitada. Imagino que muitos de vocês assistiram. Se não assistiram, eu recomendo fortemente esse debate, porque na minha visão ele foi, ou deveria ser pelo menos, um divisor de águas aí, sobretudo para a direita brasileira, a direita liberal, de escola austríaca, de internet, porque realmente foi um debate épico em que um comunista e uma liberal de internet, uma influencer, uma econocoach, como jocosamente aí os críticos chamam a Renata, e o Elias Jabbour atropelou a Renata, cruzou por cima, deu uma aula para a Renata. Ela teve o privilégio de ter tido uma aula com ela. E como diz uma frase muito boa que eu li por aí, ela tinha o índice de liberdade econômica, um musical e um sonho. E foi para o debate. E se deu muito mal lá, porque foi interessante, porque antes do debate acontecer, ela estava toda eufórica e arrogante nas redes sociais, no Twitter, dizendo que ela iria para um debate sobre capitalismo e socialismo com um comunista, com esse tipo de gente, não sei o que, toda arrogante, porque ela certamente tinha alguma caricatura de que comunista era aquele vagabundo que fica maconheiro, vadio, preguiçoso, que fica esperando assistencialismo do Estado, bolsa daquilo e daquele outro, e é a impressão que eu tenho, sabe? E quando ela se deparou com um comunista de carne e osso, um professor, um acadêmico com obra publicada, com artigos publicados em revistas acadêmicas por aí, um cara com vasta leitura, com vasto estudo, inclusive sobre os Estados Unidos, o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos, o processo de desenvolvimento econômico comparativo entre nações, a Renata tomou um laçaço nesse debate com o Elias, e qualquer um que tem um mínimo de sinceridade intelectual, de honestidade intelectual, teve uma grande lição com o Elias Jabbour nesse debate.
E o debate foi muito interessante, foi um debate épico. Eu faço uma comparação aí que eu lembre, um debate tão relevante e análogo a esse, eu lembro, foi lá em 2011 do Olavo de Carvalho com o Alexander Dugin, que está naquele livro dos Estados Unidos, A Nova Ordem Mundial. E foi nessas proporções esse debate entre o Elias e a Renata, um debate de 3 horas e meia, de conteúdo muito interessante, profundo, substancial. E eu não quero cravar aqui e bater que o Elias demoliu ela e que nada que a Renata fez, falou, foi importante, relevante. Teve pontos, sim, em que a Renata trouxe alguma perspectiva, alguma informação relevante para a discussão, mas somando e diminuindo, o Elias Jabbour massacrou a Renata Barreto nesse debate. E isso foi muito interessante. E é muito simbólico e muito inteligente da parte do Elias que ele chega no debate, quando ele vai se apresentar, ele trouxe um mimo para a Renata Barreto, e o mimo era o livro do Alexander Hamilton, até nessa edição que tem no Brasil aqui, que reúne 3 livros, na verdade, Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. E ele chega no debate e dá para aquela que é uma entusiasta do capitalismo, uma entusiasta dos Estados Unidos, e diz, olha, tem um presente para ti, aqui são o livro do Alexander Hamilton, um dos founding fathers da América, relatórios sobre as manufaturas, dá para ela e tal, e esse vídeo inicial, esse corte que eu coloquei aí, que vocês viram no que deu, quando a gente vê que ela não tem a mínima noção do que foi a obra, o pensamento e a contribuição efetiva, real, histórica do Hamilton para a história do capitalismo americano. E ela fica, o quê? O Hamilton era protecionista? Elias, mas é óbvio, você não leu o livro dele? Não, eu li, na verdade eu vi o musical, mas eu li outra, não, mas não tem outra, esta é a obra do Alexander Hamilton, não existe outra coisa que ele tenha feito, falado, que não é isso, protecionismo à indústria infante americana. Não tem outra coisa. Então isso aí assim, derrubou a Renata do cavalo, e ela teve que sentar e aprender história do capitalismo americano com um comunista, vergonhosamente. E o debate é permeado de muita coisa interessante. Teve um momento, inclusive, que eles estão discutindo inflação e teoria monetária, e o Elias tem que parar para ensinar a teoria monetária do Milton Friedman para Renata Barreto, a liberal, a austríaca, a americanista. Então é mais outro ponto assim, de vexame que ela passa nesse debate. E teve outros tantos interessantes. O debate percorre por vários assuntos, ele começa justamente falando sobre a origem do capitalismo, em que no fim das contas aquilo que era para ser o show da Renata acaba sendo o show do Elias, ensinando a Renata qual é a verdadeira história do capitalismo, com muita presença do Estado. Não presença, mas criação de ordem, de instituições, de regras, regulamentos estatais que fizeram com que o capitalismo se impulsionasse. Porque a Renata Barreto, ela tem uma visão hayekiana do capitalismo. O Hayek diz que o capitalismo é a máxima expressão de uma ordem espontânea criada ao longo da história, por um processo histórico em que ele resulta da ação humana, mas não da intenção humana. Não foi uma criação deliberada de nenhuma pessoa, de nenhum governo, de nenhuma instituição, mas foi o resultado e a confluência de uma miríade, de milhares de ações coordenadas e descoordenadas que num processo de evolução, e esse é um conceito importante no pensamento do Hayek, emerge e surge o capitalismo. E o Elias Jabbour vai mostrar exatamente o contrário desta narrativa, vai dizer que não, que o capitalismo ele emerge, ele surge e ele se consolida graças à criação de instituições estatal e graças à criação do próprio Estado moderno do século XVII e XVIII em diante. E isso deixa a Renata completamente sem chão, com os dados, dados atrás de dados, conhecimento histórico dos Estados Unidos, da história do capitalismo americano, da história do capitalismo inglês, alemão, da Suíça, da Suécia,
do Japão, da China, e aquilo vai tirando o chão da Renata, que achava, né, presume ali que o capitalismo surgiu espontaneamente, das confluências não intencionais dos milhares de agentes individuais, conforme a cosmovisão do Hayek. Está aqui o livro do Hayek, até que o último livro dele, espetacular livro para quem quer compreender a cosmovisão do Hayek, a cosmovisão aí que a Renata absorve. E está aqui nesse livro, aqui é um excelente livro, o último livro do Hayek, publicado em 86, uma obra de máxima maturidade científica e intelectual do Hayek. E então nesse debate aí que começa falando sobre origens do capitalismo, depois eles falam sobre a Constituição americana, em que de novo a Renata diz lá que, né, os Estados Unidos são prósperos porque são livres, né? Isso é uma frase de cartaz, né? E o Elias Jabbour crava com ela: os Estados Unidos são prósperos porque tiveram uma pesada economia industrial criada e protegida e financiada e apoiada pelo Estado. Ponto. Então, e isso é dado histórico, isso é Alexander Hamilton, um dos Founding Fathers. Então isso realmente deixa a Renata totalmente transtornada com essas informações, e eles prosseguem falando de capitalismo no Brasil, sobre o processo de inflação, tem um momento que eles falam sobre poluição e tecnologia verde na China, a questão da qualidade de vida na China, Mao Tse-tung, vão discutir lá os anos 50, anos 60 na China com Mao Tse-tung, a grande fome, né, toda a tragédia do comunismo chinês, fome no mundo, terrorismo, vão discutir Venezuela, é muito interessante essa parte, vão discutir os países nórdicos, Dinamarca, e ali de novo o Elias dá um show para cima da Renata, um momento também alto do debate, as origens do monopólio, do oligopólio, muito interessante também, e passam por regimes autoritários, e por fim eles vão para o tema das crises americanas e depois perguntas e respostas. Realmente são 3 horas de um espetacular debate, muito tranquilo, muito sereno, muito inteligente, respeitoso, e o que também, né, abrilhanta e dá valor histórico, inclusive, a esse debate aí. E eu, depois que assisti e ouvi esse debate já umas 3 ou 4 vezes nesses últimos tempos aí, muitas leituras que eu fiz foi, vamos dizer assim, incentivado e provocado a partir das contribuições do Elias nesse debate. Entre eles aqui esse livro que eu já tinha, né, do Hamilton, e agora eu fui ver depois, aí, recentemente, esse livro não existe mais, ou se você achar ele está caríssimo, sumiu do mercado e tal. Então é realmente muito interessante ver todo esse paradigma liberal austríaco sendo quebrado por dados, informações, pesquisas que o Elias levanta e traz para o debate, que estavam totalmente fora do escopo da discussão liberal aqui no Brasil. Então, a partir disso, eu mesmo fui atrás de muitos livros e muitos autores. Cito o Ha-Joon Chang, o Chutando a Escada, que eu devo ter por aqui. Está aqui o Eric Heiner, Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Países Pobres Continuam Pobres. É um livro também de um economista norueguês que trata desse tema. E tem o Chutando a Escada aqui do Ha-Joon Chang. Esse aqui também é um livro. Esse aqui é outro, junto com o Heiner. O Chutando a Escada aqui do Ha-Joon Chang, economista sul-coreano, professor em Cambridge. Onde ele mostra justamente a história do capitalismo europeu, americano e asiático, dizendo que todos esses países que hoje são países de primeiro mundo tiveram uma expansão econômica e capitalista graças a protecionismo do Estado em favor de suas indústrias infantes, depois apoio e incentivo no segmento de ciência e tecnologia muito forte e apoio à política comercial, né, de expansão para o mundo dessa indústria nascente e depois consolidada nos países. Então não teve absolutamente, não teve uma causa propriamente vinculada à ordem espontânea, à eficiência num livre mercado, de vantagens comparativas ricardianas. Não foi isso que aconteceu. A história do capitalismo não é essa história.
Então, a partir desse demolidor debate do Elias Jabbour com a Renata, a gente pôde ter acesso, né, a uma provocação aí de buscar autores, de conhecer autores aí que estão trazendo, né, pesquisa, informações e dados que demonstram assim, qual é a verdadeira história do capitalismo dos últimos 200, 300 anos. Então, nesse mês de agosto que se completa aí 2 anos desse épico debate, eu não poderia deixar de fazer uma lembrança, uma rememoração aí, pegando uns cortes muito interessantes do debate, até cômicos ou vergonhosos, vexaminosos da Renata, porque assim, na minha perspectiva, assim, o comunista jogou uma pá de cal sobre esse ambiente liberal brasileiro. Cara, como eu tenho vergonha do que virou esse ambiente liberal de internet do Brasil dos últimos 10 anos, do qual eu fiz parte, me integrei, estive lá por muito tempo, e realmente assim, ver um comunista, né, porém acadêmico, sério, estudioso, com trabalhos publicados, assim, humilhou intelectualmente a ignorância extrema da influência liberal, chique, austríaca da Renata Barreto. Então, realmente assim, foi muito bom, e fica aqui o meu agradecimento a essa baita contribuição do Elias Jabbour para todos aqueles que têm honestidade intelectual, que buscam aprender, que buscam o conhecimento independente da bolha de interesses e afeições ideológicas que você tenha na atividade de estudo. Então, o meu recado é: busque estudar os contrapontos não a partir da caricatura que o inimigo imputa no outro, mas busque ler o que os originais falam, os autênticos autores estão escrevendo e escreveram, porque narrativa contra narrativa é muito injusta. Então, e eu também não quero dizer que existe aqui que o Elias Jabbour está 100% correto, a Renata está 100% errada. Não é isso, obviamente. O Elias Jabbour, ele transtornou a Renata Barreto porque o Elias Jabbour vem com uma epistemologia do materialismo histórico que a Renata não foi capaz de absorver, sequer estava preparada para entender a cosmovisão por trás da postura intelectual do Elias Jabbour. Ele fala que ele está lá como um cientista, que ele não se importa com o bom, com o feio, com o bom, com o ruim, com o belo, com o preto e o branco, mas ele é um pesquisador. Isso aí é uma narrativa, é óbvio que, né, ele diz que eu não tenho religião. Não, tu pode não ter religião, né, Elias, mas você é filiado ao PCdoB, tu tem uma religião política, uma postura, uma posição ideológica muito clara, ao ponto de ser filiado ao Partido Comunista do Brasil há décadas. Então, quando ele dá essa largada que ele tem neutralidade científica e é um pesquisador social neutro, não, aí a Renata poderia ter derrubado ele ali, que ele não tem nada de pesquisador social neutro, muito pelo contrário. Mas ele vem com essa abordagem materialista histórica, de compreendendo, né, e amarrando o processo de desenvolvimento do capitalismo a partir de um processo de contradição histórica, e como ele traz dados sobre isso, ele conseguiu, né, contornar e se sobrepor a Renata, que estava lá perdida, né, com um índice de liberdade econômica, um musical e um sonho. Era o que ela tinha ali para oferecer, e o Elias Jabbour tinha muito mais do que isso, obviamente, e por isso ele demoliu ela no debate. Mas a Renata poderia, vamos dizer que fosse um Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho certamente aplaudiria o Elias Jabbour nesse debate, diga-se de passagem. Agora, se o Elias Jabbour fosse para um debate com o Olavo de Carvalho ia demolir o Elias Jabbour justamente na questão epistemológica, na questão do marxismo dialético, da dialética histórica. Ali, poderia ficar ali 20 minutos discutindo esse tema e derrubar o Elias ali, mostrar os limites da cosmovisão do Elias nesse aspecto e onde estaria ali uma fragilidade de tudo ou mais na construção teórica do Elias Jabbour. Mas não é o caso da Renata Barreto, ela não tem né, a condição
Para fazer isso aí, então, passou batido, mas era um ponto que mereceria ser discutido com toda certeza, né? Agora talvez fique até fácil falar, né? Depois que passou, depois que a gente já viu e assistiu. Mas isso mostra, né, a diferença, né, entre um cara que chega lá mostrando as suas obras, os seus livros publicados, né, e entre uma influencer que chega lá e diz que ela está lá lançando um app. Quando na apresentação a gente vê esse tipo de distinção, um pesquisador com um livro publicado e uma influencer que está lá dizendo que está lançando um app, para mim ali já ficou definido o debate, o que ia dar no fim das contas, né? E deu no que deu. Deu no que deu. A diferença entre um pesquisador e autor de livros significativo e uma criadora e vendedora de app. Então, nesse sentido, fica aí o registro. Eu espero que vocês assistam esse debate do Elias Jabbour. É uma grande aula de história econômica, de história do capitalismo, de história dos Estados Unidos, da Europa, do processo de desenvolvimento econômico das nações. Dos Estados Unidos à China, passando pela Europa. Então, assistam e não sejamos igual a Renata Barreto. Vamos estudar com seriedade todos os autores, de peito aberto, de mente aberta, mas sem deixar que a mente seja tão aberta, aí, como diria o Chesterton, que o nosso cérebro caia para fora. Mas sem ter um espírito aberto de pesquisa, desinteressada, desideologizada, a gente fica realmente burro, tal qual foi aí demonstrado nesse debate entre o Elias e a Renata. Tá bom, pessoal? Fica aqui o registro, né, comemorando 2 anos desse épico debate do Elias com a Renata. Tchau, tchau, fiquem bem aí, até a próxima, pessoal.